Shalom para todos que estão assistindo essa transmissão, que estão compartilhando dessa reunião online, desse período online. Meu nome é Fernando Cedro, eu sou aqui de São Paulo, sou da comunidade Expansão da Fé, trabalho juntamente com o pastor Kleber e com a pastora Cristiane Barros. E para a gente sempre é um motivo de muita alegria, muita felicidade poder compartilhar aquilo que a gente tem compreendido de Deus para esse tempo, aquilo que a gente tem falado, aquilo que a gente tem impartido como vida, aquilo que a gente tem impartido sobre a nossa comunidade de fé. E para a gente é muito importante essa troca de experiência, essa impartição de dons, juntamente com vocês também. Um grande abraço, um beijo a todos aí. A gente costuma dizer que nós não somos uma igreja, né? Uma denominação. Nós fazemos parte de uma grande igreja de pessoas que estão sendo desenvolvidas para o dia do Senhor. E sempre estamos de olho no dia do Senhor, sempre estamos olhando para o dia do Senhor. Uma das culturas, a cultura da nossa comunidade de fé sempre nos encoraja a olhar para frente, a olhar para o dia do Senhor, a olhar para a promessa do dia vindouro, para as promessas que Yeshua sempre fez, né, de um reino que viria, de um reino que se estabeleceria. E por isso nós também nos preparamos como pessoas adequadas para esse dia. Esse tempo nós estamos falando muito sobre o envio, né, de Jesus. Quando Jesus diz aos discípulos para ir e fazer discípulos, para pregar o evangelho. E juntamente com isso acabamos de passar por um período de Shavuot, de Pentecostes. E que nós falamos muito sobre esse período. É um período que a igreja, que nós costumamos falar muito, que é tema de muita pregação, que é tema de muitos movimentos que existem hoje na igreja, e que às vezes pode ser mal compreendido por nós também. Shavuot, para quem, ou Pentecostes, para a gente poder se situar, para a gente poder fazer um plano de fundo, é o período em que marca a ortoga da Torá. Quando Deus, no Sinai, deu a Moisés a Torá. E pediu para que Moisés pudesse ensinar o povo a respeito de suas leis, para que o povo pudesse andar segundo os desígnios do próprio Deus. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, o início da igreja, podemos observar que nesta mesma festa houve um derramamento do Espírito. E é sobre esse derramamento do Espírito que eu quero conversar com vocês hoje, que eu quero compartilhar e impartir com vocês hoje, porque tem sido motivo das nossas orações aqui no Brasil, tem sido motivo das nossas reuniões, das nossas intercessões enquanto igreja. Em Atos capítulo 2, do 1 em diante, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é esse período que nós estamos comunicando, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando, e aqui é muito importante, eu quero que você guarde e sublinhe esse versículo na sua Bíblia, ou marque no seu iPad ou celular. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um deles ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eu gosto muito desse versículo porque sempre quando olhamos para ele,
não está falando apenas de um condicionamento que nós estamos acostumados quando se refere ao Espírito Santo. Esse capítulo de Atos fala sobre a descida do Espírito Santo, mas a ênfase maior que esse capítulo dá é nos homens que estavam habitando ou estavam de passagem naquele lugar, em Jerusalém, por causa do período das festas e porque Jerusalém também era um polo comercial muito forte. E diz que esses homens estavam naquele lugar. E os apóstolos estavam em um lugar que nós chamamos de aposento alto. E lá, eles não estavam clamando por outra coisa. Nesse período, eles estavam clamando para que se cumprisse a palavra que Yeshua, ou que Jesus, havia dito a eles. Que eles aguardassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Quando falamos de poder, esse mandato de Yeshua, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, não estamos falando apenas e somente apenas de poder, de consumir poder de Deus, de sermos consumidores das movimentações do Espírito. A palavra poder, que está empregada, que está traduzida como dunamis, que tem como uma transliteração do grego. A palavra poder vem da palavra dunamis, que também significa dinastia. Ou seja, o que Yeshua estava tentando ou estava ensinando para aqueles homens: ficai naquele lugar, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de uma nova dinastia. Poder não significa apenas aquilo que nós consumimos, como cura, maravilhas e milagres, línguas estranhas. Isso tudo é muito bom e nós cremos nisso, e isso nos edifica. Mas quando Yeshua ensina sobre isso, ele está dizendo: vocês vão ter que ficar em um lugar até que vocês sejam revestidos de uma nova dinastia. E para quê? Para acontecer o que aconteceu em Atos capítulo 2. Diz que naqueles dias habitavam homens de muitas nações. E que quando o Espírito Santo, depois de 10 dias, aqueles homens orando, quando o Espírito Santo cai sobre aquele lugar, a primeira coisa que acontece é uma testificação de homens que não conheciam a Deus, não conheciam a obra redentora em Jesus e que creram e que se maravilharam porque os apóstolos começaram a falar em outras línguas, e aqueles homens de outras nações que não tinham a lei de Deus em seu coração começaram a testificar a respeito das grandezas de Deus. Então, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, ou como conhecemos, Pentecoste, está relacionado não apenas em consumirmos o poder de Deus, não está relacionado apenas em obtermos de Deus aquilo que nós queremos através do poder, mas está relacionado com um empoderamento da igreja. Está relacionado com a igreja agora adquirindo ferramentas, adquirindo poder, sendo encorajada, sendo impulsionada para pregar o evangelho e para anunciar as boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. Nosso problema é que nós fomos acostumados a consumirmos muitas coisas. Então viemos à igreja, isso não tem problema, eu acho que isso pode ser até uma ferramenta que nos atrai, uma ferramenta que Deus usa para nos atrair. Chegamos à igreja porque nós necessitamos de muitas coisas, às vezes estamos numa situação difícil, às vezes estamos passando por um tempo complicado em nossas vidas e alguém nos diz que Jesus pode resolver isso por nós, e nos achegamos a Ele e de fato a nossa vida começa a ser cheia do Espírito Santo, então começamos a arrumar muitas coisas que há no nosso interior através disso, e só que isso vai ter que, ao tempo, vai aumentando a compreensão. Por quê? Porque na medida que nós vamos crescendo em fé, nós começamos a entender que nós somos chamados através do Espírito Santo não para consumir as coisas de Deus, ou não para consumir o que Deus está fazendo, mas agora para sermos também comissionados através do Espírito de Deus para participar daquilo que Deus está fazendo. Podemos enxergar em toda a história da igreja, em toda a escritura, dois tipos de pessoas. As pessoas que sempre estão em busca de resolver algo, de tirar algo do reino de Deus e resolver a sua vida de alguma forma. E pessoas que estão dispostas a entregar a sua própria vida para trabalhar com Deus. E
Quando o Espírito Santo de Deus desce em Atos, ele não desce apenas para empoderar a igreja ou para o cumprimento de uma palavra. Porque o cumprimento da palavra estava ligado com um tipo de postura que a igreja precisa ter ainda nos dias de hoje. O empoderamento estava relacionado com o avanço do evangelho. Então por que nós clamamos pelo Espírito Santo esses dias? Estamos clamando não para que o Espírito Santo nos dê algo. Estamos clamando não para que o Espírito Santo, para que Deus, através do seu Espírito, possa nos solucionar apenas um problema. Nós estamos clamando para o Espírito Santo para que nós possamos avançar com o Evangelho. 2 Pedro vai falar que nós devemos nos alimentar do genuíno leite espiritual que é dado para crescimento da salvação. E quando nós falamos sobre esse versículo, pouca ênfase se dá para o que significa o que o apóstolo Pedro está dizendo de crescimento. Nós nos chegamos ao Senhor com várias experiências. Muitas coisas vão acontecendo na nossa jornada. Coisas no nosso interior, pessoas que nos ferem, pessoas que de alguma forma nos agrediram verbalmente, pessoas que às vezes, situações que às vezes nos deixaram feridos ou amargurados. Coisas que aconteceram no nosso casamento, na nossa vida particular, na nossa família, na comunidade, nas comunidades de fé que nós passamos. E carregamos isso pro resto da vida, carregamos isso como um fardo. E talvez o nosso crescimento para a salvação, como dizem na Epístola de Pedro, esteja relacionado com as coisas do nosso interior que ainda não estão resolvidas. Com coisas em nosso interior, com perdão que não liberamos, com tradições familiares que não deixamos, com manifestações no nosso interior de amargura, falta de amor, porque alguém nos feriu um dia. Então, porque uma das funções do Espírito Santo de Deus é prescrutar o nosso interior, o meu e seu interior, para compreendermos quais são as coisas que ainda estão vivas no nosso interior, que são como uma fortaleza que barram o nosso crescimento diante do Senhor. Sendo assim, não conseguimos avançar com o Evangelho, porque ainda temos coisas mal resolvidas em nosso interior. Porque, embora no Sinai, a ortoga da Torá, tivesse sido dada a Moisés de forma exterior, para que o povo aprendesse as leis, em Pentecostes, em Atos capítulo 2, do 1 em diante, essa mesma lei agora não é mais exterior, é interior. Essa lei não estava mais relacionada com uma postura que os fariseus, os saduceus e os escribas tinham, que era a demonstração de santidade exterior, e eles demonstravam o quanto eles eram bons no exterior. Os fariseus tinham uma cultura que era sempre acusar alguém de um pecado, e por esse pecado o Messias não poderia vir a Jerusalém. Então as pessoas estavam transgredindo o Shabat, as pessoas não estavam fazendo as coisas segundo a doutrina da Torá escrita, e eles falavam, sabe por que o Messias não veio? Porque vocês estão praticando essas coisas. O problema é que eles nunca estavam inclusos nessas coisas ou nessas pessoas, porque se consideravam superior a essas pessoas. Não, a lei não estava... Aquilo que está acontecendo em Atos 2 não está relacionado com esse tipo de postura que alguns fariseus, os saduceus e alguns escribas tinham. Aquilo que está acontecendo em Atos capítulo 2 agora é uma lei que era interna, era escrita no coração, era escrita no espírito das pessoas. O que agora vai acontecer é o desenvolvimento de uma vida segundo aquilo que Yeshua havia ensinado. Segundo o cumprimento das leis, mas não com atitudes exteriores, mas primeiro no interior. Porque para cumprir aquilo que Yeshua falou, primeiro eu preciso ser curado no meu interior. Primeiro ele precisa fazer em mim, para depois fazer em outras pessoas. Então agora a lei que antes era exterior passa a ser internalizada, passa a fazer parte do homem. Então nós vemos que existem pessoas nesses dias que consomem as coisas do Espírito, porque trabalham apenas por uma realização pessoal.
Yeshua não chamou ninguém para uma realização pessoal. Yeshua chama discípulos para largarem as suas próprias vidas, para deixarem, se abandonarem, se esvaziarem. Mateus capítulo 5. E o princípio de se esvaziar vai fazer com que a gente seja cheio do Espírito Santo. E agora para quê? Para falar em línguas estranhas? Línguas estranhas é bom. E o apóstolo Paulo vai dizer que elas edificam a nós mesmos. Para termos dons, os dons são bons. Mas por que nós queremos essas coisas? O Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. Como eu já disse, para empoderar, para fazer com que a igreja avance, para nos encorajar na pregação do evangelho, no testemunho de Cristo, para aqueles que não conhecem quem ele é. Isso é maravilhoso. Você tem uma missão, e a sua missão é pregar o evangelho até que ele venha. Ele mesmo disse que quando fizermos isso, ele estará conosco até a consumação dos séculos, e isso é grandioso. Então, mas temos um tipo de pessoa que vive pela realização pessoal. Diz que Deus criou o homem com a capacidade de realizar no Éden. Deus criou o homem com a capacidade de criar coisas, de administrar coisas, para ser um corregente das coisas que o Criador havia feito. O problema é que o homem pegou todo esse conhecimento, pegou toda essa expertise que o Senhor havia dado a ele. E agora, em um mundo caído, começa a trabalhar para realizar as coisas que ele não tinha, para obter da terra as coisas que ele não tinha. Mas na criação, antes da queda do homem, isso era feito para louvor e para a glória do Senhor. E o que me faz perguntar se aquilo que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora, está sendo para louvor e para a glória do Senhor, ou está sendo apenas e somente para realizarmos coisas na terra. Se for apenas para realizarmos coisas nesta terra, estamos errando o alvo. A palavra pecado significa pessoas que estão errando o alvo. Então você pode se perguntar, como é que eu posso viver uma vida em pecado, Fernando? Nós podemos ter uma vida moralmente correta. Porém, eu posso ter uma vida correta diante dos homens e não cumprir aquilo que Yeshua disse que eu tenho que cumprir, aquilo que Jesus disse que eu tinha que cumprir. Isso significa que estou errando o alvo. Ou seja, estou em pecado mesmo tendo uma vida correta diante do Senhor. Eu quero te encorajar esses dias, porque nós não podemos dizer que recebemos o Espírito Santo, nós não podemos dizer que fazemos parte de uma igreja que é constituída por homens e por mulheres que são administradores dessa verdade, que são constituídos por homens e mulheres que experimentaram do poder do Espírito, mas que ao mesmo tempo ainda continuam errando o alvo. Nós somos chamados a acertar o alvo. E como é que eu consigo acertar o alvo, Fernando? Como é que eu consigo entender isso? Como é que eu consigo entender as coisas que você falou, que às vezes eu posso estar magoado, chateado, alguma coisa que veio do passado, uma falta de liberação, de perdão? É através do Espírito Santo. Nós costumamos dizer que nós podemos pregar horas, ensinar durante tempo. Nós temos uma escola aqui na expansão da fé chamada Base Ruiz, e nós costumamos dizer que nós podemos ensinar durante muito tempo as Escrituras, mas se o Espírito Santo não convencer, ou se nós não dermos lugar para que o Espírito Santo nos convença das coisas que ainda se levantam como uma fortaleza em nosso coração, em nosso interior, em nossa mente, se o Espírito Santo, se a gente não der espaço para que o Espírito Santo quebre essa fortaleza e nos convença, a pregação ou o ensino será vão. Então como é que nós temos que fazer? Se abrir para que o Espírito Santo possa te convencer. Possa te convencer da falta de perdão, possa nos convencer da falta de amor, possa nos convencer da falta de comprometimento com a missão de Jesus. Sabe, uma das coisas que me chama mais atenção em Atos capítulo 2 é que aqueles homens estão vivendo um primeiro momento conturbado da igreja. Um momento onde existe uma perseguição ferrenha com todos aqueles que estavam confessando, que confessavam o nome de Jesus e que tinham, de alguma forma, estado com Jesus. E da mesma forma que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus falou e o povo quis se esconder de medo, Yeshua, quando ressuscita, Jesus, quando ressuscita, aparece para 500 pessoas, mas por conta desse ambiente, talvez só sobraram 120.
das quais Yeshua, daqueles que Yeshua apareceu. E os 120 ficaram neste lugar, com uma só mente, um só coração, buscando uma coisa. E apesar do ambiente complicado de perseguição, eles não pediam para que Deus livrasse eles da perseguição. Eles não estavam com suas orações embasadas no desenvolvimento pessoal ou naquilo que eles tinham que fazer fora do mandato de Jesus. Eles estavam apenas clamando por uma única coisa: envie o seu Espírito. Jesus disse que enviaria o Espírito, então envie o seu Espírito. Nós queremos experimentar deste poder que ele falou que um dia nós iríamos experimentar. E o que me chama a atenção é que esses homens não estão mais clamando e não estão sendo mais movidos pelo medo anterior à descida do Espírito Santo. Esses homens são homens que fogem quando são acusados que haviam estado com Jesus. Esses homens são homens que agora têm medo e que já não têm tanta certeza, tem uma crise de fé muito grande. Mas quando eles estão naquele lugar, quando eles vão para aquele lugar obedecendo uma ordem de Jesus, eles recebem o Espírito de Deus, diz que o medo e diz que todas as coisas que tinham no interior são rasgadas, são anuladas, são jogadas por terra. E diz que na hora em que isso acontece, Pedro, ao decorrer do texto, começa uma pregação e diz que isso é o que profetizou o profeta Joel, e ele começa a anunciar, e ele começa a falar sobre o que Jesus havia ensinado. E diz que naquele primeiro momento 3.000 pessoas se convertem ao Senhor, porque alguém que se colocar neste lugar de obediência, que ser tratado no seu interior, então começa a haver uma conversão. O ID do Senhor, a igreja do Senhor começa a ser estabelecida por alguém que se submeteu ao Espírito de Deus. E como é que nós nos submetemos ao Espírito de Deus? Orando. E nossa oração não está embasada naquilo que nós queremos ter e obter. Não está relacionada com obter um novo carro, um novo emprego, um aumento de salário. A nossa oração aqui no Brasil, em nossa comunidade de fé, está embasada em: Senhor, como nós precisamos fazer para que o teu evangelho avance? Quais são as pessoas que nós temos que falar? É o meu vizinho? São as pessoas da minha escola? São as pessoas da minha faculdade? São as pessoas do meu trabalho? Como eu devo expressar isso? Não estamos orando por nada exterior. Por quê? Porque nós somos encorajados, nós estamos encorajados esses dias a não orar por realizações pessoais, por aquilo que Deus pode fazer, para aquilo, tentando entender aquilo que nós podemos cooperar com a missão de Deus na terra, com a missão que Ele nos deu através de Jesus, aquilo que nós precisamos cumprir, aquilo que nós precisamos executar, com a compreensão que ninguém pode fazer nada sem antes Deus ter feito no seu próprio interior. Então eu quero te encorajar esses dias a buscar o Espírito Santo de Deus e a perguntar para Ele o que é que ainda me falta, o que eu não tenho, quais são as ferramentas que não tenho, ou seja, para quem eu preciso liberar perdão, a se humilhar diante do Senhor, em oração, em clamor, em súplica. E a nossa humilhação não estará mais ligada a coisas que nós queremos, mas estará ligada: Senhor, eu quero ser curado, se eu preciso ser curado, eu quero ser curado. Se eu preciso ter uma mentalidade trocada, então troca minha mente, renova a mente do meu espírito, ilumina o meu interior para que eu possa enxergar. E assim que eu tiver lucidez, eu irei me humilhar diante de você e entregar essas coisas. Porque a partir do momento que entregamos as coisas ao Senhor e nos comprometemos com a obra dele, eu tenho certeza, ele estará conosco. Então podemos passar por tempos de privações ou por tempo de bonança, por tempo onde temos e por tempos onde não temos. Ele vai continuar sendo Senhor e nós iremos continuar cumprindo o ID do Senhor. Isso quer dizer que as coisas do exterior já não influenciam mais o meu interior, porque eu me esvaziei. Mateus capítulo 5 é um princípio maravilhoso. Mateus capítulo 5, versículo 3, o primeiro ensino de Yeshua, de Jesus, é: bem-aventurado os pobres de coração. O primeiro princípio explicado na legislação do reino de Mateus capítulo 5 é: bem-aventurado aqueles que estão se esvaziando, aqueles que já estão se tirando coisas do seu interior. É como um copo. Quando o copo está cheio demais, você não pode encher ele mais, porque ele já está cheio. Vai se perder o líquido que você colocar nele vai ser derramado.
vai ser desperdiçado. E às vezes nós temos uma postura diante de Deus como se não precisássemos mais de Deus. Como se não precisássemos mais. A gente é tão bom em tantas coisas. A gente sabe fazer tão bem tantas coisas. E Deus olha pra gente e fala: vocês são tão bons que vocês não precisam de mim nem do meu Espírito. Que nesses dias nós possamos cumprir aquilo que Yeshua falou por meio de um esvaziamento de quem nós somos. Que possamos acertar o alvo, sermos moralmente corretos, mas ao mesmo tempo acertar o alvo que o Senhor tem pra gente. E que possamos cumprir a missão e o ID. O Espírito Santo foi dado para nós, para que possamos, através do poder dele, não nos perdermos entre nós mesmos, mas anunciarmos o dia do Senhor. E anunciarmos que este amor que veio ao mundo, morreu no nosso lugar, pagando os nossos pecados, para que outras pessoas pudessem ter vida. Fernando, eu estou passando por um tempo difícil. Eu estou passando por um tempo onde eu não estou compreendendo nada. Talvez esse tempo para você, para Yeshua, se chamou Getsemane. Um tempo de pressão. Eu quero te encorajar, não desista. Fique firme. Porque nesses períodos de Getsemane, nesses períodos onde a gente não compreende nada, onde nós passamos por uma pressão, servem para que essas coisas que ainda nós temos possam ser expelidas da nossa vida de uma vez por todas. E para que a gente possa olhar para o futuro, para que a gente possa olhar para o nosso Senhor. E, olhando para o Senhor, se tornar cada vez mais parecido com Ele, crescendo para a salvação, anunciando o Evangelho, sendo a mensagem de Deus para este mundo. Eu e você somos embaixadores deste reino. Embaixadores e portadores da palavra deste reino. E este mundo é um mundo caído. O sistema deste mundo é um sistema caído e humano. Nós somos como uma tocha de Deus, acesa neste mundo, anunciando que Ele é vida, que nele há luz e que nós somos como luzeiros neste mundo. Uma igreja que está avançando diante do Senhor e crescendo, gerando pessoas que crescem para a salvação. Eu e você fazemos parte dessa igreja. Por isso eu quero te encorajar nesta live para que você feche seus olhos. Aí onde você estiver, de repente você está assistindo depois da transmissão, uma gravação, ou se você estiver online conosco, feche seus olhos e pergunte para o Senhor: Senhor, o que é que tem se levantado no meu coração? Quais são as fortalezas que existem no meu coração hoje? Eu vou me esvaziar de mim mesmo. Eu vou me quebrantar diante do Senhor. Eu vou entregar minha vida para o Senhor. Talvez muitos de nós tenham vivido até este momento para realizações pessoais. Então eu quero te encorajar a fazer uma convergência. Entregar as realizações pessoais ao Senhor. A Bíblia nos encoraja a dizer: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. E Yeshua nos ensina que por que a gente anda ansioso por tantas coisas? Você pode ter a ansiedade que você tem, e isso não vai acrescentar um côvado à sua existência. Isso Yeshua ensinou, Yeshua disse. Então eu quero te encorajar a você fazer uma incursão no seu interior agora e tentar entender, através, deixa o Espírito Santo falar com você aquilo que tem se levantado contra o conhecimento de Deus. Eu acho que para alguns pode ser tantas coisas, sabe? Um sentimento equivocado, uma falta de perdão, uma falta de amor. Para alguns, às vezes, se levantou uma vida moral esplêndida, isso é maravilhoso, mas essa vida moral tem sido como um troféu também, e que não faz com que a gente cumpra aquilo que Yeshua disse para cumprirmos. O Evangelho é para quebrantados de coração. E o avanço do Evangelho conta com pessoas que se esvaziam e são quebrantados de coração. Amém? Eu quero orar com vocês. Você pode fechar os seus olhos aí onde você estiver, de verdade, para que a gente possa orar junto. Senhor, nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Até aqui houveram tantas construções em nosso interior, Senhor. De instituições, de pessoas, sentimentos equivocados, pensamentos equivocados, falas equivocadas, retenção de perdão. Senhor, tantas coisas que podem nos assolar nesses dias, neste mundo, Senhor, que é mau.
e que nós vivemos, Senhor, os maus dos dias. O mal dos dias, Senhor, que nos assola e faz com que a gente, às vezes, vá para longe de você. Senhor, que de uma vez por todas nós possa haver uma convergência em nosso interior. As tuas leis, as tuas ordenanças. Que haja uma convergência no nosso interior ao teu Espírito. Nós não queremos viver por realizações, e por melhor que elas sejam, Senhor, nada se compara ao seu amor. Nada pode nos afastar do seu amor. Por isso, Senhor, nós queremos entregar os nossos caminhos a você. Para não vivermos de realizações pessoais apenas, mas que ao realizar, ao chegar em lugares, ao adquirir coisas, ao chegar nos lugares que nós queremos, esses lugares possam evidenciar quem você é. Assim como aconteceu em Atos 2, quando você deu o seu espírito àqueles homens, a primeira coisa que acontece é que eles começam a anunciar sobre o teu reino e pessoas se rendem a você. Nós queremos ser esse tipo de pessoa e ter esse tipo de postura, ardendo e iluminando em nossa geração, Senhor. Por isso queremos, Senhor, juntos aqui no Brasil, na Europa, onde os meus irmãos estiverem, em qualquer lugar onde essa mensagem chegar, que nós possamos ser como uma tocha que ilumina, que arde, que queima de amor, não só para consumir coisas de você, mas para ser um com você, ser um parceiro com você nessa empreitada, que é o avanço da tua igreja, que é a pregação do evangelho, que é, Senhor, ganhar vidas novas, que é semear, Senhor, essas sementes do reino. E, Senhor, que ao semearmos essas sementes do reino, elas possam, Senhor, frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Nos dá pessoas para que possamos semear, pregar, evangelizar. Não queremos nos conformar com essa era, Senhor, mas queremos ser renovados em nossa mente para compreendermos aquilo que precisamos desenvolver aqui nessa terra ainda em vida, cooperando com o teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Que o Senhor favoreça vocês.